Olá, bem-vindo ao quadro. Essa aula é patrocinada pelo site Quero Bolsa, onde você encontra o seu curso superior e consegue descontos de até 80%. E hoje nós vamos falar sobre prioridade de descarga dos íons, um assunto muito útil no estudo da eletrólise. Vamos retomar a eletrólise que nós estudamos na aula anterior. A eletrólise do cloreto de sódio em solução aquosa. Então nós temos cloreto de sódio mais água produzindo hidróxido de sódio mais hidrogênio na forma gasosa e também produzindo gás cloro. Na aula anterior nós vimos como é importante saber quais íons irão se descarregar com maior ou menor facilidade durante uma eletrólise. Em princípio, a tabela dos potenciais padrão é muito boa para fazer a previsão da descarga dos cátions. Mas mesmo nesse caso, o uso dessa tabela não é muito fácil, por uma série de motivos. Por exemplo, a tabela foi estabelecida para concentrações de 1 mol por litro dos íons envolvidos na reação. Mas, em geral, isso não acontece na eletrólise. E mudando as concentrações, os valores de potencial padrão também mudam. Além disso, em alguns casos, o potencial de descarga do íon se afasta do potencial padrão devido a outros fenômenos. Um exemplo disso é a descarga do próprio hidrogênio. No polo negativo, o H+ recebe elétrons produzindo gás hidrogênio. Uma parte desse gás formado adere ao polo negativo e isso dificulta a passagem de corrente elétrica. Então é necessário aplicar uma sobrevoltagem para continuar executando esta reação. Como o hidrogênio apresenta essa dificuldade extra para descarga no polo negativo, ele acaba se comportando como se tivesse subido de posição na tabela dos potenciais padrão, e ele passa a ocupar uma posição entre o alumínio e o magnésio. O que a gente vai fazer agora é montar um esquema para nos ajudar a determinar essa facilidade de descarga dos íons. Aqui na esquerda nós vamos escrever como fica essa facilidade para os cátions. E vamos fazer um esquema em que essa facilidade cresce de cima para baixo. Então aqui em cima estão os elementos cuja descarga é mais difícil. No início do esquema nós temos cátions de metais alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio. Então vamos escrever aqui lítio, sódio e alumínio. Esses seriam alguns metais alcalinos, alcalinos terrosos e o próprio alumínio. Em seguida, nós temos o hidrogênio. Depois do hidrogênio, vem alguns metais comuns. Por exemplo, manganês, zinco, ferro e chumbo. Então, esses seriam metais comuns. À medida que nós descemos na direção da setinha, fica mais fácil acontecer a descarga. E aqui embaixo nós temos alguns metais nobres. Por exemplo, cobre, a prata, mercúrio e o ouro. Esses seriam os metais nobres. Todos os cátions que ficam abaixo do hidrogênio podem ser descarregados em solução aquosa. Agora vamos dar uma olhadinha nos ânions. Na altura do hidrogênio, nós temos a oxidrila, que é um produto da dissociação da água. O fluoreto e alguns ânions oxigenados são de descarga mais difícil que a oxidrila. O fluoreto é de descarga mais difícil do que a oxidrila. Depois do fluoreto, nós temos alguns ânions oxigenados que também são de descarga mais difícil que a oxidrila. Por exemplo, NO3-, SO4-2- e alguns outros são ânions oxigenados cuja descarga é mais difícil do que a oxidrila. E de descarga mais fácil que a oxidrila, nós temos alguns ânions não oxigenados, como Cl-, Br- e o I- e S2-. Esses são alguns ânions
não oxigenados, cuja descarga é mais fácil do que a descarga da oxidrila. Lembrando que oxidrila é o OH-. Esses cátions e ânions que ficam abaixo da linha do hidrogênio podem ser descarregados em solução aquosa. A descarga deles é mais fácil do que do hidrogênio e da oxidrila. Nas próximas aulas nós vamos aplicar esse esquema em alguns exemplos, mas antes é importante a gente lembrar o seguinte, que a descarga de um cátion produz o metal correspondente ou o hidrogênio gasoso. Por exemplo, 2 elétrons mais 2H+, produzem hidrogênio na forma gasosa, como nós acabamos de ver. Ou então, um metal, como é o caso do ferro, recebe 2 elétrons e produz o seu metal correspondente. Nós também precisamos lembrar que a descarga de um ânion simples libera o próprio elemento. Um exemplo disso é o cloro. Quando o Cl- perde 2 elétrons, ele libera o gás cloro. Também é importante lembrar que a descarga da oxidrila libera água e oxigênio gasoso. Então, 2OH- descarregam produzindo água mais oxigênio mais 2 elétrons. E esse oxigênio é gasoso. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.